Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Vanderlei Pedro de Araújo Silva e nós estamos aqui para a nossa aula de número 12 de História. É um prazer e uma alegria estar novamente conversando com vocês, dialogando aqui através do canal da TV. E o conteúdo que nós vamos estudar na nossa aula de hoje é o envelhecimento da população mundial, ou seja, o respeito e a valorização do idoso. Um tema importante de ser tratado, que seria a vida na melhor idade. Envelhecer é um fenômeno natural. Heráclito, um filósofo grego antigo, dizia o seguinte, que o mundo e a vida está em constante transformação. E para descrever isso, ele dizia que era praticamente impossível uma pessoa tomar banho no mesmo rio 2 vezes, porque a água do rio já não era a mesma, ou seja, havia uma constante mudança na natureza, assim como há também uma constante mudança no ser humano. O ser humano acompanha esse curso da natureza durante sua vida. Nós nascemos, somos um bebê, somos cuidados pelos nossos pais, pelas nossas mães, crescemos, vamos para a escola, que é o período que vocês estão agora na vida de vocês, entramos na adolescência e um dia casamos, trabalhamos, construímos nossos lares, construímos nossas famílias. Chega um momento em que nós envelhecemos. Para as antigas culturas, principalmente, é muito comum hoje, ainda na África, no Japão, na China, ter um respeito muito intenso pelas pessoas idosas. E é também uma tradição bíblica. O ancião, aquela pessoa mais velha, é que sempre conduzia a comunidade, é que sempre indicava os caminhos a seguir e orientava. Então, respeitar a pessoa idosa é perceber nela essa grande capacidade que ela tem de conduzir, de nos ajudar com a sua experiência. Muitas culturas concebem o ancião, a pessoa idosa, como sendo o sábio, aquele que adquiriu maior conhecimento, o mestre, aquele que é capaz de ensinar, o vivido, aquele que experimentou várias coisas no mundo durante seus anos de vida. O envelhecimento no mundo de hoje é um acontecimento normal. O mundo vai envelhecendo, assim como as pessoas também vão envelhecendo. O envelhecimento populacional é um fenômeno universal, tanto nos países desenvolvidos de primeiro mundo, como ele acontece também nos países em desenvolvimento e subdesenvolvido. À medida que várias tecnologias, que tratamentos de saúde, melhorias na alimentação vão acontecendo, as pessoas passam a viver cada vez mais. Os dados estatísticos da atualidade apontam para um crescimento bem expressivo da população até 2025. Então, em 2025, nós teremos uma grande população de idosos no mundo. Por quê? Porque está acontecendo a diminuição de nascimentos e a melhoria da qualidade de vida. E isso faz com que as pessoas vivam mais. Se nascem menos pessoas e as pessoas vivem mais, a tendência é que as pessoas fiquem mais velhas. Após os anos de 1950, ocorreu o aumento da expectativa de vida. Por que ocorreu o aumento da expectativa de vida? A partir desse momento, houve uma diminuição das guerras, dos conflitos internacionais, uma melhoria na tecnologia que facilitou a capacidade das pessoas trabalharem, e isso melhorou a qualidade de vida das pessoas. Se morrem menos pessoas em guerras, se morrem menos pessoas com doenças, se as pessoas têm mais facilidade para trabalhar, conservam mais o seu corpo estruturalmente, elas conseguem viver mais. Outra coisa que ajudou muito no processo de envelhecimento da população foi a urbanização. A urbanização trouxe qualidade de vida no ponto em que as pessoas passaram a receber água tratada, ter tratamento de esgoto, ter acesso à saúde e ter uma alimentação mais adequada. Para isso, também foi necessário criar alguns mecanismos, como leis e direitos trabalhistas. Essas leis e direitos trabalhistas ajudaram também a manter a saúde do trabalhador.
As pessoas, ao trabalhar com seus direitos garantidos, mesmo em condições insalubres, mesmo em condições que causassem prejuízo à sua saúde, elas tinham direitos garantidos. E menos horas de trabalho ou uma remuneração melhor, isso vai ajudar também as pessoas a viver mais. Outra coisa importante é que os governos foram percebendo que as pessoas precisavam de ter uma renda vitalícia para que elas se mantessem durante a sua vida após terminar o seu ciclo de trabalho. Então vem os sistemas previdenciários que vai contribuir para que as pessoas tenham uma vida mais tranquila e mais acomodada a partir do momento em que elas se aposentem, que elas não precisam mais de trabalhar. A dinâmica do envelhecimento. Como que é essa dinâmica do envelhecimento? Em primeiro momento, o crescimento e a invenção provoca uma reversão da pirâmide populacional. A partir de 1960, com o desenvolvimento de várias técnicas anticoncepcionais, a pirâmide populacional vem se modificando. O que é essa pirâmide populacional? Nós temos na base da pirâmide as pessoas mais jovens, as crianças, geralmente no centro da pirâmide, as pessoas na fase adulta, e lá no topo da pirâmidezinha, as pessoas idosas. Essas pirâmides têm inversão, ou seja, a parte de cima das pessoas idosas está aumentando, se enlarguecendo, o centro está se mantendo e a parte de baixo, onde nós temos os jovens e as crianças, está diminuindo, devido ao controle populacional, o uso de anticoncepcionais. As famílias hoje não são mais numerosas como eram há 30 anos atrás. As famílias de 30 anos atrás, elas tinham 10, 7, 8 filhos. As famílias da atualidade, o máximo 2, 3 filhos, é isso que acontece. Em 1960, mais da metade das pessoas no mundo já passavam de 65 anos. O envelhecimento da população mundial, então, passa a ser um fenômeno natural e novo. E os países tiveram que criar uma série de mecanismos para poder viver com essa condição, né? Nós vimos recentemente no Brasil toda a discussão em torno da reforma previdenciária. Por que uma reforma previdenciária? O assunto principal era que as pessoas estavam vivendo mais e elas dependem mais do sistema previdenciário, assim em diversos países do mundo. Então, novas políticas tiveram que ser adotadas para amparar essas pessoas na sua velhice. O que era no passado privilégio de poucas pessoas, passou a ser hoje uma condição para muitas pessoas. No passado, antes de 1950, 1940, 1930 no Brasil, a expectativa de vida de um brasileiro não chegava aos 35 anos. A expectativa de vida de um brasileiro na atualidade hoje passa dos 60 anos de idade. Então, com a entrada do século XXI, envelhecer não é mais uma proeza, mas é uma condição para a nossa população. O que é importante a gente levar? Perceber a vida na terceira idade. Como seria essa vida na terceira idade? Levantamentos do IBGE apontam que a expectativa de vida no Brasil vem se elevando desde 1900. Esses dados mostram que o envelhecimento populacional no mundo e no Brasil alcançará recordes nunca vistos na história da humanidade. Em 1900, a média de vida de um brasileiro era de 33,5 anos. Em 1950, a média de vida de um brasileiro era de 43,2 anos. Em 1970, saltou para 55,9. Em 1970, passou para 57,1 anos. E em 1980, para 63,5 anos. E em 2010, a média de vida em algumas regiões do Brasil já chegava aos 72 anos de idade. As características regionais brasileiras influenciam muito na chegada das pessoas a essas idades. Geralmente, as regiões sudeste e sul do Brasil,
a expectativa de vida das pessoas é maior, chega aos 62 anos. Na região norte e nordeste, devido a uma série de condições econômicas e sociais, às vezes chega aos 60, 62 anos. Mas o envelhecer é importante quando se tem uma qualidade de vida. A pessoa, quando ela envelhece, ela tem que manter a sua autonomia, manter a sua independência, continuar realizando as suas tarefas e continuar tendo as suas conquistas sociais. Outra coisa que é importante para a velhice é envelhecer com saúde. A gente precisa de ter saúde. Então, uma das características marcantes da dinâmica demográfica do mundo é o processo de envelhecimento da população. E um aumento no resultado, no número absoluto ou no percentual absoluto do número de pessoas que chegam a idades mais avançadas ao longo do século XXI. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil, o Brasil será o 6º país com o maior número de idosos. Ou seja, lá em 2025, o Brasil será um país que terá uma grande quantidade de idosos. Esse envelhecimento significa também um ganho substancial para a qualidade de vida das pessoas, quando elas se envelhecem com boas e plenas condições de saúde. Então isso, quando as pessoas têm boas condições de saúde mental, boa condição de saúde física, nós chamamos isso de envelhecimento ativo. E isso depende de diversos fatores. Quais fatores? Determinam os que envolvem os indivíduos e suas famílias. Quais são esses fatores? Fatores econômicos, fatores sociais, os serviços de saúde, apoio às questões comportamentais, como ele vive, como ele se relaciona com as pessoas, presença dos amigos e dos familiares junto aos idosos, ambiente físico adequado, ou seja, a casa, ter os ambientes adequados para que ele não escorregue, não caia, evitar ter escadas para que ele suba. Esse idoso também ele tem que ter acesso aos bens, aos bens materiais, ter uma boa atividade mental, ter uma boa atividade física, participar das atividades culturais. É preciso também que haja casas de repouso, hospitais, cuidados profissionais, como fisioterapeutas, geriatras, nutricionistas, psicólogos e outros serviços. Dessa maneira, as pessoas vão chegar à velhice de uma maneira segura e saudável. Mesmo a velhice enfrentando os desafios, por exemplo, como a carga dupla de saúde, como a questão das doenças crônicas, como é o caso da diabetes, da pressão alta, do Alzheimer, do Parkinson. E essas pessoas muitas vezes são impactadas por essas doenças, elas precisam de apoio na hora de tratá-las. Outra coisa que toca muito a nossa sociedade é a questão da violência contra o idoso. Esse idoso precisa então também de uma proteção pessoal, de ter todo um aparato, uma política para proteger a sua pessoa, seja de violência doméstica, seja de violência de modo geral. O trabalho dele tem que ter uma garantia. Se ele chegou a uma certa idade e aí ele ainda necessita trabalhar, ele tem que ter a garantia dos seus direitos respeitados. Tem que ter alguns cuidados importantes com a visão, com a audição e os ambientes adequados, tanto na cidade, nos ônibus, como no acesso aos locais públicos, hospitais, escolas, órgãos públicos, etc. Tem que estar adaptado para receber esses idosos. Meus caros alunos, estamos terminando aqui a nossa aula de hoje. Eu quero deixar para vocês uma recomendação. Acompanhem a videoaula juntamente com o roteiro disponível no Palma Home School. Lá você acompanha a videoaula e vai realizando as tarefas, acompanhando os textos que são disponíveis lá, que você compreenderá melhor. Não esqueça de preencher corretamente o cabeçalho da sua atividade, principalmente aqueles estudantes que pegam a atividade impressa na escola, porque alguns professores têm dificuldade de localizar a turma e a escola do estudante. Por hoje, nós ficamos aqui. Até a nossa próxima aula.